São João Paulo II, rogai por nós. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para todos os ouvintes do podcast Campus Fidei. Eu sou o Gabs, sou membro da Rede Missão Campus Fidei e é uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês no nosso programa para partilhar sobre as coisas do dia a dia, da vivência católica, da vida católica. Bom, trouxe vários convidados diferentes hoje, que talvez vocês não estejam acostumados, mas se você já viu o tema do episódio de hoje, sabe que vem muita coisa boa por aí. Bom, antes de apresentá-los, vou me apresentar um pouquinho para quem não me conhece. Eu sou o Gabs, né? O Gabriel. Sou missionário da Rede Missão Campus Fidei há um pouco mais de 4 anos. Sirvo hoje em em alguns núcleos, né? Núcleo de formação, núcleo de produção de conteúdo, núcleo da diaconia. Então, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje. Vou pedir para eles se apresentarem, começando aqui pela Jaque, que está na minha frente. Então, vai lá, Jaque, se apresenta um pouquinho. Olá, pessoal. Eu sou a Jaqueline, todo mundo me chama de Jaque. Eu sou vocacionada aqui da Rede de Missão, estou fazendo um acompanhamento vocacional. Atualmente estou servindo no núcleo de produção de conteúdo, comunicação e no núcleo de didascalia. Bom, gente, o meu nome é Jefferson, né? Assim como a Jaque, eu também sou vocacionado, né, da Rede de Missão, fazendo um acompanhamento vocacional. E atualmente eu participo, né, de 2 núcleos, que é o núcleo da música, né, no qual nós ficamos responsáveis, né, principalmente por parte da música, na liturgia que é celebrada aqui no Instituto e também em outros serviços nos quais nos são confiados, e também faço parte do núcleo da produção de conteúdo. Só gente com currículo bom, hein? Tem alguém agora com um currículo besta agora. Gigantesco. Bom, eu me chamo Jerônimo, é uma alegria estar aqui com vocês, os meus irmãos de missão. Eu sou missionário do Campus Fidei e, bom, sirvo em alguns núcleos de serviço. Mas de modo assim especial, núcleo de formação. A partir da formação, seja dos membros da missão, seja formação fora, como professor também fora, enfim. É uma alegria estar com vocês nessa noite surpreendente, ou dia ou tarde, que eu não sei que hora você está ouvindo aí, ou exatamente. Madrugada, né? Bom, convidados apresentados, fazer uma menção honrosa à Amanda, que está gravando o episódio aqui com a gente hoje. A Amanda também está fazendo o discernimento vocacional. Muito obrigado, Amanda, pelo seu serviço. Bom, antes de começar a falar do tema propriamente dito, agradecer aos nossos colaboradores, né? São rostos, pessoas que muitas vezes nós não conhecemos, mas através dos desígnios de Deus, eles podem alcançar os nossos apostolados, podem alcançar cada um de vocês. Então, são mãos e pessoas generosas que confiam o seu trabalho, o seu suor, o fruto dele, né? Para subsidiar materialmente a Rede Missão. Então, nosso muito obrigado aos colaboradores que fazem esse podcast acontecer. Bom, passando para o nosso tema de hoje vamos falar sobre o ardor da vida missionária. Então, o que seria falar sobre o ardor, essa alegria da vida missionária? Bom, quero começar esse episódio tratando um pouco de uma carta encíclica do nosso patrono São João Paulo II, que é a Redemptoris Missio. E ele vai dizer, vou citar aqui um trechinho. A missão de Cristo é no número 1 da Redemptoris Missio. A missão de Cristo Redentor, confiada à Igreja, está ainda bem longe do seu pleno cumprimento. Tal missão está ainda no começo e que devemos empenhar-nos com todas as forças no seu serviço. Bom, já passamos aí quase 2000 anos desde a vinda, vida, entrega, paixão, ressurreição e ascensão do Senhor, né? É fato, a gente sabe assim que todos nós devemos evangelizar, né? Todos nós. Mas ainda está no começo nossa evangelização? O que vocês acham? Eu refleti muito lendo a Redemptoris Missio, muito na questão de dimensão. Então eu pensava, ainda estamos no começo e ainda estamos com muito a ser conquistado. Então, em todos os momentos eu refletia, quantas pessoas ainda não conhecem a verdade e quanto é grande o espaço que a gente ainda tem a conquistar.
Eu sempre penso, né? Eu fui catequista há alguns anos na minha paróquia e sempre tinha que encontrar uma maneira de explicar para as crianças qual era a dimensão do mundo. Porque às vezes a gente ficava ali preso a coisas tão pequenas. E eu lembro de sempre fazer um desenho pintado no quadro, pintava o quadro inteiro e tirava um pontinho e falava, olha, a gente é só um pontinho em toda essa imensidão. Então, é essa visão que eu recuperei, né? De quando eu falava ali com as crianças, a gente é só um pontinho em toda essa imensidão, em toda essa grandeza. E dentro de toda essa grandeza, quantos de nós ainda não conhecem a verdade? Então, quando eu fazia a leitura, eu pensava muito nisso, né? Ainda estamos no começo e ainda faltam muitos de nós a serem resgatados, a serem chamados, a serem cativados. E depende muito da nossa doação de vida, né? De sermos sensibilizados todos os dias, de escutar a voz de Deus, de ter o ouvido atento para ganhar todos esses que esperam e esperam sem saber que esperam. Então, são pessoas que estão ali sem conhecer ainda essa verdade e muitas vezes ainda não sabem que precisam conhecer essa verdade. E muitas delas dependem do nosso sim, né? De escutar, de agir, de levantar, de ir ao encontro da vontade de Deus. De fato, assim, as palavras de São João Paulo II, elas são muito lindas e muito precisas, assim, neste primeiro ponto, porque elas realmente, assim, quando eu olho para mim mesmo, assim, quando eu olho meditando, assim, né, quando eu meditava, assim, nessas palavras, né, justamente, assim, a missão de Cristo Redentor confiada à Igreja ainda está longe do seu pleno cumprimento. Isso eu penso assim, tanto em nós como igreja, desde o início até o final dos tempos, a missão que nos é confiada, mas eu penso também das nossas vidas particulares, né? O que Cristo nos chama, né? Seria muito prepotência achar que essa missão, na verdade, ela já se realizou. É claro, a salvação já se deu, né, por meio das mãos de nosso Senhor, né? A doação dele, a doação de si inteiro, ela já aconteceu, mas nós como igreja militante, igreja que nós estamos neste mundo ainda padecendo dessas dores, né? Este vale de lágrimas, como diz a Salve Rainha, nós ainda temos um caminho muito grande, né? E essa evangelização desde pastorais, desde a rede de missão em si, diferentes obras e carismas da igreja, mas também das nossas vidas particulares em si, né? Do início até o final dos tempos, e pensando assim da minha vida, nas nossas vidas, né? Do início até o final das nossas vidas, né? Essa missão ainda não está realizada. É um constante aperfeiçoar-se, é um constante doar-se, assim, a essa missão tão bela que nosso Senhor nos chama. Pois é, né, gente? O Gabriel falava assim, né? Se a igreja está distante ou está próxima de cumprir esse mandato missionário. É interessante pensar que Cristo, a gente chama na teologia do Cristo total. O que é o Cristo total? É a cabeça, Cristo, né, ligado ao seu corpo, à igreja. Ou seja, a missão de Cristo é a missão da igreja. É impossível pensar uma missão da igreja dissociada da missão de Cristo. Aí você olha, e qual que é a missão de Cristo? Aí esse documento que o Gabriel trouxe, vocês citaram, né, de João Paulo II, a missão do Redentor, né, Redentoris Missio, João Paulo II vem nos recordar que é justamente redimir o homem. Qual é a missão do Redentor? O nome já fala. Está na redenção do homem. Para João Paulo II é muito caro o tema da redenção. Nós que estudamos teologia do corpo, né, ele fala criação, redenção, o tempo inteiro, criação, redenção. A criação que é redimida. Ele inicia o seu pontificado dizendo, abri as portas, escancarai os corações ao Redentor, não tenhas medo do Redentor. Inicia o seu pontificado também escrevendo uma encíclica sobre o Redentor dos homens, Redentoris Hominis, quer dizer, Cristo Redentor dos homens, e lá em 90 ele vai falar que essa missão do Redentor é a missão da igreja. Ou seja, não fazemos nada mais do que como esposa completar a obra de nosso amado, que é a redenção dos homens. E isso é belo, saber que você foi conquistado por Cristo para conquistar almas para ele. É uma
é uma graça imerecida. Eu falo isso com entusiasmo, porque eu leciono essa disciplina de missiologia nos seminários. Ou seja, eu trabalho com os seminaristas a teologia da missão. Mas nada disso faz sentido se isso não está encarnado na nossa vida, né? O ser missionário, todos nós pelo batismo, unidos a essa cabeça que é Cristo, o corpo unido, completando, fazendo a missão dele. E aí pergunta de novo, né? Acabou a missão de Cristo? Ou estamos no começo? Toda vez que nasce um batizado, a missão de Cristo está no começo. Toda vez que tem um batizado, um filho de Deus sendo mergulhado nas águas do batismo, a missão de Cristo está começando. Tem uma dinâmica que eu pensei quando fui refletir sobre o tema, que eu quero trazer aqui para vocês. Quanto tempo vocês acham que leva para contar até 1 milhão? Começando agora, em quanto tempo a gente vai demorar até contar 1 milhão? Vocês arriscam? Vamos dizer, 1 milhão de segundos, por exemplo. Eu pensei nisso. Nossa, muito tempo, né? Porque você vai se perder várias vezes no caminho. Com certeza. Digamos que você não se perca, você continue no mundo ideal contar tudo. Você vai gastar 11 dias. Caraca. 11 dias. E 1 bilhão de segundos. Vocês fazem ideia? Se 1 milhão é 11 dias, 1 bilhão, quanto tempo eu vou levar para contar? Pode pegar a calculadora. Eu ia perguntar isso, socorro. Pode colar. Eu não sabia que ia ter prova, não. No podcast hoje. Cadê o Rodrigo? Cadê o Guilherme? Esse podcast Pessoal da matemática. Pessoal da matemática. Onde estão as pessoas de exatas? Eu só sei contar se for com remédio. Ó, vamos lá. 1 milhão de... Para contar até 1 milhão são 11 dias. Para contar até 1 bilhão são 32 anos. Caraca. Se a gente para pensar que no mundo temos 8 bilhões de pessoas, vamos dizer, 1 bilhão. Se eu quisesse ter 1 segundo com cada 1 bilhão de pessoas, eu demoraria 32 anos para poder ter esse contato com as pessoas. Um único segundo. Um único segundo. Se eu pudesse falar uma palavra para essa pessoa, eu demoraria 32 anos para falar com somente 1 bilhão. Pensando que somos 8 bilhões de pessoas, então já multiplica esses 32 anos aí por 8 anos. Então, diz-se muito que desses 8 bilhões de pessoas atualmente no mundo, pelo menos 3 bilhões nunca ouviram falar de Cristo. Então, seriam aí quase 100 anos para a gente poder, cada um de nós, ter 1 segundo para falar com essas pessoas. Talvez anunciar o querigma, talvez anunciar em 1 segundo que Jesus ama essa pessoa. Então, para a gente ter essa dimensão mesmo de quanto o trabalho da igreja, quanto a nossa missão realmente não tem fim. Então, e mais do que alcançar aqueles que nunca ouviram a palavra de Deus, nunca ouviram sobre a existência, nunca viram o nome, o rosto de Jesus, temos ainda nós, né, batizados, que precisamos constantemente de renovar o nosso encontro com Cristo, né? Então, essa missão é muito grande. A gente não pode tentar terceirizar a nossa missão, né? Não, essa missão é dos padres, essa missão dos religiosos, das freiras. Nós leigos temos encarnada essa missão mesmo, de levar o Redentor, né? De escancarar os outros corações também a Cristo, né? Então, tentando resumir esse ponto, então, como é urgente, como é para ontem, como é para hoje, como é para amanhã essa missão, né? De levar Cristo até os confins do universo, né? Afinal de contas, muitos ainda andam nas trevas, né? Como eu disse, pelo menos 3 bilhões de pessoas ainda nunca ouviram falar o nome de Cristo, né? E quando a gente traz na Sagrada Escritura, a gente vê homens e mulheres que, vendo, ouvindo, tocando na palavra encarnada em Cristo, né? Como a vida dessas pessoas mudou, né? A gente pode trazer os próprios apóstolos, a moça que tocou na roupa de Jesus sentiu algo saindo dentro dele. Então, ainda que tivéssemos 1 segundo para falar com cada uma dessas pessoas, Jesus, o Espírito Santo, ele fala através de nós, né? A gente pode alcançar essas pessoas com o nosso testemunho, com a nossa vida entregue a Cristo, né? Engraçado, Gabriel, interessante, melhor dizendo, quando você falava, eu lembrava muito o que o Papa Francisco diz no Evangelii Gaudium. Ele diz, ele retoma um pouco do Paulo VI, que Paulo VI tinha dito na Evangelii Nuntiandi, os cenários de evangelização. Aí ele atualiza um pouco esses cenários. E olha, se vocês reconhecem, você que está nos ouvindo aí no carro, em casa, se vocês reconhecem esses cenários, ele diz assim, olha, em primeiro lugar, nós temos o âmbito da pastoral ordinária, que
se encontra ali os fiéis que frequentam regularmente a comunidade, se reúnem no dia do Senhor para se alimentarem da palavra, até conservam uma fé católica intensa e sincera, mas de vez em quando não participam. Aliás, ele fala, embora não participem frequentemente no culto. Olha que cenário interessante. São pessoas boas, têm fé, e o Papa diz intensa e sincera, frequentam regularmente a comunidade no dia do Senhor, mas, por outro lado, também de vez em quando não frequentam. Ou seja, é um regular... Eu não quero usar o termo aqui católico de IBGE, porque fora do Brasil não tem. Não tem IBGE. Tem outro instituto. Mas esse católico que o dia da celebração da fé ele pode ser negligenciado. Ele pode ser deixado de lado em detrimento do shopping, do churrasco na praia, ou porque eu quero ficar em casa mesmo. O dia do Senhor não é um dia para ser honrado. Ou seja, é um público que precisa ser evangelizado, ou seja, é um campo de missão. Aí, em segundo lugar, ele diz que tem as pessoas batizadas, mas elas não vivem as exigências do batismo. Elas, enfim, receberam o batismo e não vivem como batizados. E em terceiro lugar, ele diz que são aqueles que não conhecem a Cristo de modo algum, ou se conhecendo o recusam. Imagina, nós temos esses 3 cenários de evangelização. Recentemente saiu uma pesquisa que foi encomendada, não vou me recordar agora qual foi a instituição, mas uma pesquisa que foi, inclusive, acolhida pelos padres e bispos, que 8% dos católicos do Brasil, aliás, que só 8% dos católicos do Brasil vão à missa dominical. E nós não somos mais a nação mais católica do planeta. Ao contrário, muitas pessoas abandonaram a fé e outros não estão nem buscando mais mesmo a fé. Ou seja, o campo de missão não é pequeno. E quando fala em missão, todo mundo acha que é ir para a Amazônia, ir para Cabo Verde, ir para Filipinas, sei lá, atravessar o oceano. Às vezes está do nosso lado, no nosso ambiente de trabalho. Às vezes não, sempre, né? Sempre. Vamos ser sinceros. Com certeza. Sempre está no nosso lado, na nossa sala de aula, no nosso ambiente de trabalho, no ônibus, frente ao espelho, do lado na mesma casa. Ou seja, sempre vai ter alguém aqui que não vive a exigência do batismo, ou que recusa Nosso Senhor, ou que não vou à missa hoje não. Mas como assim? Eu não acho importante, não acho necessário. Conhece alguém assim? É um campo de missão. Com certeza. É um campo de missão. Mas vamos em Cabo Verde. O que você falou Cabo Verde, Gabriel? Só joguei assim. Só joguei assim pra ver se alguém pega. Foi lá na África. Bom, gente, pra quem não sabe, a nossa querida Jaqueline já fez missão em Cabo Verde. Então, Jaque, conta um pouquinho como foi a experiência pra você. Eu acho muito interessante a gente falar disso logo depois do G falar sobre a gente enxergar como uma oportunidade de ser missão estar ali na nossa frente. Porque eu passei por esse processo até ir para Cabo Verde. Eu sempre fui uma pessoa muito medrosa. Sempre que eu conto as histórias lá, eu explico que eu sou uma pessoa muito medrosa. Então, tudo que acontecia, eu falava, agora, eu vou morrer, gente, acabou. Eu vou morrer aqui. Era tudo muito intenso. Por fora eu estava plena, viajando, pegando meu voo, linda, com os meus colegas, conhecendo pessoas maravilhosas. Mas por dentro eu estava, agora. Vou morrer, acabou. Então, eu sempre tive muito medo. Eu pensava, nossa, eu nunca tinha feito viagem internacional, eu tinha voado de avião uma única vez. Então, eu sempre tive muito medo. Então, eu fui com a comunidade Shalom para Cabo Verde, eu participei da obra, eu participava do grupo de oração, nunca fiz o caminho vocacional com eles, mas estava lá sempre com as pessoas, fiz vários amigos, e sempre a palavra que as pessoas traziam para mim na comunidade Shalom era sempre, não tenhais medo. Eita. Então, sempre, gente. Então, quando alguém vinha falar comigo, eu... já sei, não tenhais medo. Eu já ia falando assim pra ajudar a pessoa. Eu já sei, gente, não tenhais medo. Então, Deus sempre falava assim comigo, assim, de diversas formas ao meu coração, nos momentos de oração, nas passagens, através das pessoas, o não tenhais medo. Então, ir para Cabo Verde foi romper uma barreira no meu coração de que para Deus não existem barreiras. De que se Deus a falar que é para eu ir para o outro lado do mundo, atravessar o oceano, enfrentar todas as dificuldades, ele vai me suprir de todas as formas.
Então eu tive que enfrentar tudo isso dentro do meu coração e para mim era uma forma de ter coragem. Era, de fato, finalmente eu escutei o não tenhais medo. E antes de ir, eu só fui de fato, eu só mandei, a gente passava por um processozinho seletivo, mandava uma carta, a pessoa ligava pra gente, conversava e tudo, pra ver se você entendia como que funcionava o programa de voluntariado. Antes de eu tomar esse passo, eu tive que entender no meu coração que antes de ir, eu precisava ser missão aqui. Então eu precisava ser missão no meu trabalho, eu precisava ser na minha casa, eu precisava viver aquilo. E que ir para o outro lado do mundo, do planeta, onde quer que fosse, era para mostrar para Deus que o meu sim estava pronto em qualquer momento e aonde ele me levasse. Mas se fosse para ficar aqui, se fosse para ficar trancada em casa e não sair, não fazer nada, como a gente ficou no momento da pandemia, eu continuaria sendo missão. Como diz o Rodrigo, se você tá ouvindo a gente em 2050, nós tivemos uma pandemia. O mundo quase acabou. Então, eu, antes de dar o meu sim, de mandar o documento, de falar que eu ia, eu tive essa compreensão e quando eu comecei a fazer o vocacional aqui na rede de missão, a primeira semente que começou a dar fruto no meu coração foi o ser e formar. Porque foi algo que Deus plantou no meu coração lá atrás, na comunidade Shalom. Então, foi uma das coisas que eu também tive que entender. O primeiro foi ser missão onde quer que eu tivesse. E segundo, que eu precisava ser para poder formar. E que eu precisava enxergar o outro como a graça que Deus me dava de mostrar que eu estava ali sensível à vontade dele. Não era alguém inferior a mim, não era alguém que merecia menos e que estava desafortunado por algum motivo. Era uma graça que Deus me concedia de doar a minha vida para ser mais para aquela pessoa, para ser uma figura de Cristo para aquela pessoa. No dia que eu entendi essas duas coisas, eu falei, eu vou. Mandei a minha cartinha lá. Aí começou a cantar a música Onde eu irei. Foi bem isso mesmo. Aí eu mandei lá a minha carta e foram inúmeras dificuldades até chegar lá e Deus me deu a graça de enfrentar tudo com muita serenidade. O apoio da minha família foi essencial. Eu fazia residência na época, era muito rígido. Eu sou farmacêutica, eu fiz residência em UTI. E eu tava no finalzinho da residência, eu tinha que defender TCC e eles eram muito rígidos com férias. E eu precisei trocar as férias. E por uma bênção de Deus, a coordenadora, que era uma pessoa muito rígida, se sensibilizou, me ajudou. E aí a dificuldade que eu tive é porque eu estava participando de 2 processos seletivos quando eu fui para Cabo Verde. Porque a minha residência estava terminando e depois que saísse eu não tinha mais emprego. E quando eu estava em Cabo Verde, eu fui chamada para fazer a entrevista desses processos seletivos. Do outro lado do oceano. Dentro dos 14 dias. Passei ali 14 dias lá, vivi uma vida, conheci pessoas maravilhosas, aprendi muito. Até hoje, às vezes a gente relembra, né, tudo que a gente fez lá e eu não consigo enxergar a dimensão do que a gente fez. É sempre maior para mim a dimensão do que a gente recebeu. É infinitamente maior, não tem explicação. E quando eu estava lá, eu vivi diversas experiências, eu chorava muito, eu estava sempre chorando, chorei muito, desidratei. Eu tinha que estar sempre bebendo água, porque era bebendo água e chorando. E eu tive uma experiência muito forte sobre isso. Só te interrompendo um pouquinho já, que esse trecho, essa sua partilha me lembrou um trecho da Evangelii Gaudium, número 264. Eu queria só citar para amarrar um pouco do que você falou. Evangelii Gaudium, número 264. Se não sentimos o desejo intenso de comunicar Jesus, precisamos de nos deter em oração para lhe pedir que volte a nos cativar. Precisamos de implorar a cada dia, pedir a sua graça para que abra o nosso coração frio e sacuda a nossa vida tíbia e superficial, né? É uma partilha que um amigo meu disse, que eu ouvi inclusive do Padre Godwin, que está na história da nossa rede de missão, né? Para que a palavra de Deus soe sempre como uma surpresa aos nossos ouvidos, né? E vendo nessa sua partilha como a gente muitas vezes acha que a gente vai evangelizar, vai trazer a boa nova para os outros, mas Deus faz com que a missão seja feita primeiro em nós, né? Primeiro na nossa vida, né? Então, não são os outros que precisam da missão, somos nós que precisamos da missão, né? Então, é muito, muito bonito isso.
Pode continuar. Lembrando disso, lembrando também, você falou da dinâmica, né? Se a gente tivesse um único segundo para falar com as pessoas. E eu lembro que muitas vezes em Cabo Verde, ainda mais com a barreira do idioma, porque lá eles falam português de Portugal, mas se as pessoas não foram escolarizadas, elas só falam crioulo cabo-verdiano. Então a gente ainda, nas zonas mais pobres, a gente só conseguia falar por meio de alguém intermediando. Entendi. Por conta do crioulo. Que eles não aprendem português, né? Só se for pra escola. Então, se não foi pra escola, não sabe português. Então, às vezes, a gente até tinha mais de um segundo, mas a gente não conseguia falar. Então, a nossa evangelização era por meio da nossa vida, do nosso exemplo, do que a gente conseguia mostrar. E pra mostrar, era só se a gente fosse na fonte, pra buscar na fonte. Se a gente pedisse exaustivamente que Deus enchesse o nosso balde pra gente conseguir derramar ali com aquelas pessoas. Então, eu lembro muito da sensação de estar com as pessoas. E eu lembro muito dessa situação, né? Que eu perdi os meus processos seletivos, eu estava lá, né? E aí eu só recebendo por e-mail. Amanhã você tem uma entrevista. E eu a milhas, né? Do Brasil, né? E eu a milhas. E em um desses momentos, eu fiquei muito triste, porque eu perdi um processo seletivo quando eu estava indo. E um processo seletivo quando eu estava lá. E nesse segundo eu falei, nossa, era o último que eu tinha, né? Porque no primeiro você pensa, tenho mais um. Mas eu perdi o segundo. Aí eu fiquei bem triste. No dia seguinte eu dormi ali um pouco triste, mas eu ia conversando com Deus. Eu tô aqui, eis-me aqui, eu não vou ter medo, vai dar tudo certo. E aí no dia seguinte a gente foi para uma zona. Lá são divididos em zonas, como se fosse os bairros aqui, a cidade satélites daqui. Então tem a zona de São Francisco, a zona de Belém, e a gente foi para uma zona que era a zona de Belém. Era mais distante, era mais desfavorecida economicamente. Era um local que quando você pisava, você falava assim, o mundo esqueceu desse lugar. Só que... Tinha paróquia nessas zonas? Como é que funcionava? Tinha paróquia nessas zonas. Às vezes era uma paróquia assim, bem inicial. Lá em Cabo Verde, as pessoas elas têm um jeito muito parecido com o brasileiro. São pessoas muito acolhedoras, animadas. Alegres. E elas têm muito uma cultura de fazer tudo muito bem feito. Então, se eu tenho dinheiro para fazer um barraquinho de madeira e eu também tenho esse mesmo dinheiro daria para começar um sobrado, eles vão começar um sobrado. Porque eles gostam de fazer tudo bem feito. Então, eles querem fazer tudo bonitinho. Então, às vezes, tem as paróquias, às vezes ainda tá no tijolinho, ainda tá tudo... Mas é tudo com muito cuidado. É tudo com muito jeito, assim, né? E aí, a gente foi para essa zona de Belém. Tinha 2 freis lá que cuidavam dessa população, que estavam ali sempre com o povo. E assim que a gente chegou lá... As pessoas vieram correndo abraçar a gente, teve a missa, as pessoas, toda aquela população se juntou, cada um deu um pouquinho de alimento que tinha para fazer um almoço pra gente. Gente. Assim, lindeza. Linda, assim. Aí foi a missa e aí a gente ia conversando com as pessoas super divertidas e gostavam da gente e tudo. E aí eu brincava muito, porque Cabo Verde é um país arquipélago, então são 10 ilhas e as ilhas são bem pequenininhas, né? Tem mapa que você tem que dar um zoom pra você ver. Caramba. E é bem miscigenado. Então as pessoas da Ilha do Fogo, elas têm a pele mais clara e o olho mais claro. As pessoas da Ilha da Brava, elas já tinham o cabelo muito parecido com o meu. Um cabelo espesso, preto, comprido. A pele mais morena, como a minha. Às vezes eu brincava e eu fingia que eu era cabo-verdiana e falava que eu era da Ilha da Brava. Então eu fingia. Eu aprendi a falar. Eles não falam tudo bem, eles falam tudo dreto. Então eu ficava tudo dreto o dia inteiro. Fingindo que era cabo-verdiana. Me divertia muito. E aí, essas zonas, algumas... lá a favela ela não costuma ser em morros, ela costuma ser em costas e às vezes é fundo ao invés de ser um morro alto igual é aqui no Brasil, que a gente conhece e vê ali na TV no Rio de Janeiro. Nessa zona era como se fosse um penhasco, uma encosta, e as casas ficavam nessa encosta, né? E lá em cima, no ponto mais alto, tinha uma igreja, uma capela. E aí o Frei falou, pessoal da saúde, porque fomos uma médica, uma estudante de medicina, uma enfermeira, um dentista, uma educadora física e outras pessoas que foram para fazer parte de comunicação e tudo mais. E aí o Frei falou assim, divertidíssimo, o Frei falou assim, vamos pessoal da saúde, vamos entrar aqui nesse carro e a gente vai subir lá.
Aí eu apontei mais baixo, falei, lá. Aí ele, não, a gente vai subir lá. Aí eu falei, lá. Aí ele, não, é lá em cima. Aí eu já comecei, eu vou morrer, gente. Chegou a minha hora. Acabou, eu vou morrer. E aí a gente era bem dividido, né? O menino que era o dentista e a enfermeira, eles eram super aventureiros. Era aqueles carros que tinha a parte aberta atrás. Eles foram atrás. Caraca. E eu e as outras meninas fomos lá dentro, morrendo de medo e repetindo, só por ti, Jesus, só por ti, Jesus. E aí fomos subindo a encosta lá, bonitinhos, né, na zona de Belém. E aí chegou em um ponto, o caminho era muito estreito, era terra, então você ia subir nas encostas do morro e cada vez você tava mais alto. E aí chegou um momento que uma colega falou assim, o que acontece se vier um carro na outra direção? Aí você viu só se abrir. Aí veio o carro na outra direção. E eu já tava lá, se é hoje, acabou, é isso mesmo. Obrigado, Senhor, por essa vida, esses anos. E aí a gente teve que subir. Porque era só uma estrada. Era só uma estrada. Então a gente subiu um pouquinho, ficou com o carro pendurado. Nossa. Quase ali na vertical. Deixamos a pessoa passar e seguimos o nosso caminho. Nossa. E Por que aí... construíram uma igreja lá em cima? Era a minha próxima pergunta. Jerônimo, eu me perguntei isso por muito tempo, viu? Eles podem fazer bem feito, né? Lá em cima, lá na Estrela de Belém. Lá em cima. É, quase isso. Meu Deus. E aí a gente foi subindo, né? E passando em algumas casas. E a gente percebeu que por mais que aquele local parecesse abandonado pro resto da civilização, todo mundo conhecia os freis. Então, aqueles freis ali, 2 freis, sozinhos conseguiam dar uma assistência para tantas pessoas serem conhecidos e queridos e fazer a diferença na vida daquelas pessoas, né? Aí a gente ia subindo e a comunicação da equipe era muito bonita, assim, a gente no olhar a gente já conseguia se comunicar. E às vezes a gente se sentia mal por fazer pouco, porque a gente ia lá e aferia uma pressão, uma glicemia, arrumava os remédios. E as pessoas eram tão desassistidas que elas ficavam extremamente felizes com esse pequeno gesto. Então elas iam na cozinha, se elas tinham um suco, uma fruta, elas queriam dar pra gente e tudo. E aí toda aquela comunicação em gestos, o Frei às vezes traduzia pro crioulo, né? E do crioulo pro português pra gente conseguir conversar. Aí a gente foi subindo, chegamos lá em cima, deu tudo certo. Quando a gente chegou, já tinha um localzinho lá na igreja pra gente poder continuar atendendo as pessoas, né? Fomos tentando comunicar com as pessoas. Descobrimos que a maioria não sabia o que era a escova de dente. Eles tinham uma planta chamada lantuna, que era a planta que eles passavam na boca. Então foi toda uma alegria. Olha o que é isso, escova de dente. Foi assim, eles super animados. E o momento que eu mais lembro é porque era um local assim, não entrava tanta iluminação. E aí o Frei abriu a porta, entrou aquele clarão, e aí ele falou assim, nossa, tá parecendo quando os apóstolos passavam curando as pessoas. Nessa hora, gente, foi segurar pra não desabar, respirar fundo, conseguir. Aí a gente saiu lá fora, a vista era maravilhosa, né? A gente tem uma foto bem bonita ali, quase na beira do penhasco, né? Mas com o sol se pondo. Caramba. E tudo, foi uma experiência incrível, a equipe muito querida. E aí a gente desceu, né? A descida foi mais tranquila, graças a Deus. Não veio outro carro na outra direção, deu tudo certo. E aí quando a gente desceu, a gente entrou na van, as pessoas saíam correndo atrás da van. Eu amo vocês, tentando falar, né, com a gente. Todo aquele calor humano, né? E quando a gente tava indo embora, já tava à noite, eu lembro que tinha uma única estrela no céu. E era uma única estrela no céu na zona de Belém. Então, nesse momento, Deus falou ao meu coração, você sabe por que você está aqui e por que você não está lá. E nesse momento eu não precisei de mais nenhuma explicação. Então, depois disso, eu às vezes falo que eu gosto muito das coisas que não existem explicações lógicas. Então, quando eu penso, quando eu vi o tema sobre o ardor missionário, eu gosto muito de falar sobre isso porque eu gosto muito de não ter explicação para as coisas. Por que você gasta o seu tempo, você vai lá, por que você pegou, se esforçou, se planejou, correu riscos e foi lá? Porque é a vontade de Deus. Eu não tenho que mostrar um artigo, eu não tenho que explicar, eu não tenho que fazer uma conta. É a vontade de Deus. Basta. Então, quando ele falou ao meu coração, você sabe por que você está aqui e não está lá? Eu não tinha assim, eu estou aqui porque no dia 20 vai ter uma proposta. Eu não tinha uma coisa escrita, eu não tinha uma lógica humana. É a vontade de Deus, eu estava lá pela vontade de Deus. E essa semente que Deus plantou lá da estrela, a única estrela no céu da zona de Belém, depois, quando teve a missa e o padre falou sobre a estrela de Belém,
Deus plantou uma semente que ele foi cultivando mais lá na frente, né? Permita-se ser guiada. Era isso que Deus falava ali pra mim, né? Permita-se ser guiada, deixe-se ser guiada. É o não tenhais medo dito de outra forma, né? Sim. Então, pra mim significou muito isso e eu passei a ter muito apreço pelas coisas que não precisam de uma explicação porque Deus basta. E é isso. Excelente. Um pouco aí da minha experiência pra vocês. Nossa Muito Senhora. bom, Muito riquíssima partilha. Muito obrigado, Jaque. Nada. Eu acho que não é tanto quanto a gente tem para dar, mas quanto vazio a gente tá para receber nosso Senhor, né? Então, não é tanto a ajuda. Claro que, como você falou, eles não conheciam nem escova de dente, então essa ajuda humanitária, essa ajuda de saúde era muito necessária para eles, né? Mas estar vazio para poder enxergar essa estrela sozinha no céu, enxergar essa subida dura, então realmente é estar vazio, deixar que Cristo nos preencha, né? E se nós vamos conseguir ajudar os outros, é consequência dessa abertura desse coração escancarado para Jesus, né? Com certeza. Jeff, queria te ouvir um pouquinho. Como é que é para você, assim, no seu dia a dia, essa vivência da sua vida missionária no seu dia a dia, como é que você consegue trabalhar isso, dessa alegria de seguir a Cristo, de ter uma vida aberta a Cristo, estar aberto às surpresas e poder tocar na realidade dos seus colegas, enfim, do seu trabalho? Conta um pouco pra gente. Eu diria que, assim, é muito rico e, ao mesmo tempo, assim, é uma nova descoberta a cada dia, né? Justamente como Cristo vai me tocando justamente com esse ardor missionário, né? Vocês trouxeram, assim, a Jaque trouxe a história dela, assim, uma partilha muito linda, e a gente vem partilhando aqui até agora, e uma coisa, assim, que me pegou bastante enquanto vocês falavam, que é uma coisa que eu acabei, assim, refletindo na minha história, que é justamente, assim, enquanto nós nos permitimos que nosso coração seja escancarado para que Cristo possa habitar nele, é que esse ardor surge e essa vontade missionária nas grandes e nas pequenas coisas que surge. E é isso que eu testemunho muito, assim, na minha vida. E eu coloco disso, de fato, assim, testemunho na minha vida quase como se fosse um espectador, porque eu vejo que não é eu, Jefferson, não é eu, especial e insubstituível. E é claro que eu tenho noção clara que Cristo me ama do meu jeito único e que ele tem uma missão única para mim que ninguém aqui dessa mesa tem essa mesma missão, mas é entender que ele é o protagonista. E é muito lindo, justamente, a Jaque falava disso, assim, de uma forma muito linda na história dela, que é esse momento dela em Cabo Verde, perceber assim, nossa, eu vou me fazer refém da providência, eu vou me fazer uma vítima desta vontade, né? Vou me exaurir de mim mesma e falar assim, Senhor, estou aqui. Né? Isso é um momento grande, assim, que em alguns momentos da minha vida eu pude perceber, e é realmente nesse momento que a gente percebe que esse ardor toma conta, né? Eu nunca tive a graça de ter uma experiência tão grande assim, igual a da Jaque, mas eu, de família católica, né, quando eu era um pouquinho distante da igreja, tudo, aprontei demais na minha juventude, assim, é aquela coisa do jovem, assim, porque quero descobrir o mundo, e é quase como a samaritana, né? Tentando preencher a sede com a água, que não é capaz de fazer isso, né? E aí, quando acabei voltando para a igreja, né? Uma das primeiras coisas que foi fundamental na minha caminhada foi o grupo de jovens que eu fiz parte por muito tempo, que é o Grupo Domini, aqui de Brasília, né? Ele faz parte da paróquia São Pio. E, assim, eu conheci pessoas lindas lá, jovens que tinham esse desejo de amor intenso por Cristo. E, assim, foi em diferentes vivências lá que eu comecei a perceber justamente isso novamente, que é em cada momento que eu permito com que Cristo possa habitar no meu ser, é que eu consigo fazer justamente esta missão que Ele planeja para mim, eu consigo arder, né, nesse ardor missionário, né? E era muito bonito porque, assim, no grupo de jovens nós tínhamos algumas ações sociais, né? Justamente para entrar em contato com aquelas pessoas que não têm tanto contato com a verdade, ou às vezes estão precisando de um auxílio. E eu tive chance de entrar em contato com os Santos Inocentes,
uma pastoral aqui em Brasília que é muito linda, que acolhe mulheres que estão prestes a quererem abortar, e eles acolhem essas mulheres falando assim, não, olha, vem, vamos te dar suporte, vamos ajudar você a cuidar dessas crianças, e são uma criança mais linda, assim, que a outra lá, que nós permitimos já ter ações com eles. Tive a graça de já também fazer ações com as irmãs, né, com as missionárias da caridade que ficam aqui em Brasília. Legal. Elas, né, que justamente, né, foram fundadas pela, né, nossa querida santa intercessora, Madre Teresa, né, e nesses momentos eu tive a chance, né, de sair um pouco de mim para ir em encontro daquele outro, o qual eu não conhecia, que a gente falava esses rostos nos quais nós não vemos, mas é interessante porque você tinha comentado, né, Gabi, sobre em relação à realidade, né, o meu trabalho, o meu cotidiano, eu percebo, assim, muito Cristo muitas vezes me tocando, assim, também muito nessas realidades, né, então, assim, eu tinha acabado de voltar para a igreja, né, quando eu tinha mais ou menos meus 18 anos, e desde aquela época Cristo começou a querer me comunicar assim uma inspiração, uma plantinha, igual a Jaque falava, que era justamente assim, de começar a querer me permitir me preencher de Cristo de tal forma que a minha melhor evangelização que eu poderia fazer, além de comunicar, é claro, além de participar dos serviços que ele me chamava, era doar-me com a minha vida e ser exemplo aonde vai. Isso de fato é muito difícil, porque quando eu acabo olhando para mim mesmo e acabo percebendo assim as minhas misérias e as minhas limitações, eu sinto quase que como na historinha da Jaque, né? Subindo aquela ladeirazinha para aquela igrejinha lá em cima, bela, e ao mesmo tempo falando, não vai dar certo. Eu vejo o carro vindo das minhas misérias, vindo até mim falando assim, cara, não vai dar certo. E é interessante porque nesses momentos, quando eu me permito sair um pouco da soberba, me permito assim falar assim, Senhor, faça a tua vontade. Cara, no trabalho flui, na minha vida pessoal flui, no meu namoro flui, assim, então eu acabo descobrindo isso, que esse ardor missionário, ele tem muito essa presença de Nosso Senhor, e quanto mais a gente vai envolvendo, né, mais ele vai, é quase como uma fogueira assim infinita, quanto mais a gente permite que coloque assim brasa, coloque lenha, mais ela incendeia, e aí eu acabo percebendo ele fazendo obras assim incríveis na minha vida que eu nem imaginava. Eu atualmente, que eu sou vocacionado assim da rede de missão, se eu me colocasse há um pouco mais de um ano atrás, eu conheci a missão pelo grupo Dating, né, o grupo de dating para casais, eu nunca imaginava que eu estaria aqui hoje. Estaria aqui hoje sentado, estaria aqui hoje participando da missão, participando dos serviços que o Senhor me confiou e das coisas que Ele tem reservado para mim, que eu não faço a menor ideia do que Ele tem reservado, mas que tem sido uma experiência fantástica, porque a partir do momento que eu falo assim, beleza, nesse carrinho aqui que eu tô subindo não vai ser eu vou me deixar que você leve, que você dirija. É fantástico, porque ele realmente começa a fazer uma obra que eu não fazia ideia que eu desejava ela tanto assim no fundo do meu coração. Excelente. Muito bom. Muito obrigado, Jefferson, pela sua partilha também. E um pouco do que a gente já havia falando, né? Vou citar mais uma vez Evangelii Gaudium, que é um dos meus documentos favoritos. Um dos meus documentos assim, que mais falam ao meu coração, né? E trazendo um pouco dessa ideia, desse ardor, dessa alegria de uma vida missionária. Como a gente já falou, né? Primeiro, o esvaziar-se de si, deixar que Nosso Senhor nos preencha, né? Vou citar aqui, Evangelii Gaudium 266. Não se pode perseverar numa evangelização cheia de ardor se não se está convencido por experiência própria que não é a mesma coisa ter conhecido Jesus ou não o conhecer. Não é a mesma coisa caminhar com ele ou caminhar tateando. Não é a mesma coisa poder escutá-lo ou ignorar a sua palavra. Não é a mesma coisa poder contemplá-lo, adorá-lo, descansar nele ou não poder fazer. Assim como os apóstolos nunca se esqueceram do momento que encontraram Jesus, e assim como nós, nas nossas histórias, nós não sabemos, o desejo é não saber como é que era a vida antes de conhecer Jesus, antes de conhecer o verdadeiro amor de Jesus, né? Eu acho que essa renovação desse encontro com Jesus, que o próprio Papa Francisco nos diz, né? Ela é tão necessária, sobretudo por isso, né? Sobre isso, nessa vida missionária. Então, seja numa
numa missão em Cabo Verde, seja numa caridade cristã com alguém que mais próximo de nós que está em necessidade, algum grupo específico, ou mesmo na nossa vida ordinária, né, onde Deus faz o extraordinário nas coisas ordinárias, né, no nosso trabalho, no nosso relacionamento, enfim. Renovar essa alegria, esse ardor de viver uma vida missionária é somente depois de ter esse encontro com Jesus, né, de saber que existe um Gabriel antes de conhecer Jesus e outro depois, né? Então, de saber quando eu encontrei Jesus e quando eu deixei de ser aquela pessoa, né? Quando eu não fui mais o mesmo, né? Você comentava isso, Gabi, sobre esse antes e depois. E ele realmente, assim, ele é muito bonito quando nós pensamos justamente nesse ardor missionário, porque hoje eu tinha comentado no início justamente sobre a teologia do corpo, e uma das coisas, assim, riquíssimas que São João Paulo II traz, assim, ao pensar sobre as vocações, e Papa Bento XVI também tem momentos em que ele trata sobre isso, né, é que justamente, assim, a gente pode perceber que quase esse encontro que Cristo deseja realizar conosco é quase que a gente compara a um encontro entre um casal apaixonado, né? E aí a gente fala da santidade como esse matrimônio, as núpcias do Cordeiro. E eu tô tratando disso, né, justamente sobre esse encontro de um casal apaixonado, porque, bom, eu tenho já 2 anos de namoro, né, com a minha namorada, a Juliana, ela que também é vocacionada aqui da rede de missão. E quase que naturalmente, né, aqui mesmo eu já tô falando dela, mas em diferentes situações, amigos, pessoas que eu conheço, eu às vezes trago, né, a pessoa dela, falo de certas coisas dela, é quase como um comunicar. E assim, às vezes a pessoa nunca conheceu. E eu tô trazendo sobre isso. E é muito lindo isso, porque esse antes e depois é justamente assim, a vivência da nossa fé, ela não trata simplesmente de uma ideologia. A gente não está aqui nessa igreja para defender uma ideologia social bonitinha. Não, a igreja, ela trata justamente sobre um encontro com uma pessoa. E é quando a gente se encontra com essa pessoa que a gente tem vontade de comunicá-la. E eu digo isso porque quantas vezes e às vezes o pessoal que está nos escutando às vezes já passou por isso. Eu que estou finalizando, né, meu curso, eu atualmente estudo medicina, é ótimo, estudo psicologia. Já estou querendo ir para outro curso aqui. Eu estudo psicologia e assim, quantas vezes eu já vi dentro dessas realidades, às vezes as pessoas querendo tratar a nossa evangelização como uma doutrinação. Coisas relacionadas a uma ideologia. E não é isso. É uma comunicação, é uma alegria. A gente quer compartilhar essa alegria. O Gabs aqui, que é pai, ele com certeza deve viver isso com o Santiago. Vocês, assim, alguns talvez conheçam o filhote dele com a Débora, alguns outros não, mas, gente, é uma coisinha mais fofa. E eu tenho certeza que por onde eles passam, eles têm a vontade de apresentar o Santiago, mostrar. Porque é isso, é uma comunicação de uma alegria. E é justamente isso, é um antes e um depois. Por quê? Porque é uma pessoa, não é uma ideia abstrata, mas uma pessoa concreta que se faz presente nas nossas vidas. Exatamente. E a gente vê muitas pessoas que deixam um pouco daquilo que o Jerônimo falava no começo, né? De nossos campos de missão, né? De tipos de pessoa. Então, muitas vezes, muitas pessoas deixam de ir à igreja porque não gosta do padre tal, porque não gosta daquela pessoa tal, porque não gosta daquela paróquia. Mas essas pessoas não tiveram um verdadeiro encontro, né? Porque estar na Santa Missa não é só encontrar os nossos irmãos de missão, enfim, nossas famílias, é estar unido intimamente a Cristo, né? Poder comungar, poder estar junto verdadeiramente, ter o próprio Cristo, o Rei do Universo, que se faz pequeno, que se faz pão para estar dentro de nós, né? Então, daquilo que a gente falava também de como renovar essa alegria de viver uma vida missionária no nosso dia a dia, no nosso trabalho, os sacramentos, a vida de oração, o estudo da doutrina, poder encarnar, né? Unir a vida ativa com a vida contemplativa, conviver com os irmãos, poder ter a oportunidade de tocar nas histórias uns dos outros, né? Então, tudo isso vai dizer sobre como nós podemos realmente ter uma verdadeira alegria, um verdadeiro ardor na vida missionária, né? Poder tocar aos outros, mas não sou eu que toco, é Cristo que toca nas pessoas através de mim, né? Uma coisa que me fez lembrar enquanto eu via vocês é uma citação muito cara na Evangelii Gaudium, que diz assim, se alguma coisa nos deve santamente inquietar
e preocupar a nossa consciência é que haja tantos irmãos nossos que vivem sem a força, a luz e a consolação da amizade com Jesus Cristo. Tantos irmãos sem uma comunidade de fé que os acolha, sem um horizonte de sentido e de vida. Mais do que o temor de falhar, espero que nos mova o medo de nos encerrarmos nas estruturas que nos dão uma falsa proteção, nos hábitos em que nos sentimos tranquilos, enquanto lá fora há uma multidão faminta e Jesus repete-nos sem cessar: dai-lhes vós mesmos de comer. Por que trouxe assim esse trecho? Às vezes a gente sempre pensa que o outro que é o missionário, né? Assim, o outro é que foi chamado para servir. O outro é que foi chamado para servir na pastoral, na paróquia, em uma atividade fora da paróquia, fora do país. E a gente perde a oportunidade de se deixar ser olhado por Jesus, amado por Jesus, onde vocês diziam, né, esse encontro pessoal com Jesus, que nos provoca, que nos interpela aquela preocupação de que há tantos outros que não se permitiram ser amados e olhados por Jesus. De verdade, eu vou compartilhar com vocês algo assim que eu fico às vezes triste, quando muitas pessoas vivem uma fé muito intimista, muito daquele jovem rico, sabe? Uma fé muito preceituosa, não sei se existe essa expressão, uma fé muito de cumprir preceitos. Então, eu amo a Deus sobre todas as coisas, devolvo meu dízimo, vou ao culto, eu me confesso. Nossa, eu sou o próximo da lista da canonização, porque eu sou perfeito. Mas não se move de levar Cristo aos outros. E assim, de verdade, eu não sei qual é a missão que Deus tem para cada um, mas certamente Deus tem, porque Deus não chegou na nossa vida para parar na varanda da nossa história e a gente ficar trocando figurinhas, partilhando a vida inteira com Ele, mas a nossa vida inteira partilhá-lo com os outros. Porque aqui estaria o sentido da vida: dar Cristo aos outros, esvaziar-se dando Cristo aos outros, encher-se dando Cristo aos outros. Seja você como catequista, seja você como membro dos Vicentinos, seja você como músico na paróquia, seja você como leitor na liturgia, como mestre, seja você como missionário do Campus Filho, como membro da Obra Shalom, membro da Comunidade Shalom, membro da Opus Dei, seja você florescendo e frutificando onde quer que o Senhor lhe plante. Porque não é possível que alguém diga assim: não tem nada na igreja para fazer. É estranho alguém dizer isso. É estranho alguém dizer que na paróquia não tem nada para ser feito. Tem sempre um campo de missão a céu aberto. Tem sempre um morro pra gente subir, porque lá em cima tem uma capelinha abandonada. Ou uma capelinha cheia de gente nos esperando. Então, assim, é estranho uma fé que vive somente de eu e Cristo, eu e Deus e ninguém mais. Porque isso não diz do cristianismo. Isso não diz, inclusive, do que é a Igreja Católica, que é uma igreja universal, que é uma igreja chamada ir até os outros. Alguém a essa altura poderia dizer: nossa, mas que outros? Eu tenho que ir para Cabo Verde? Não, pode estar do seu lado. Hoje atendi uma pessoa que precisa de instrução catequética, uma pessoa que está deixando o ambiente do protestantismo aqui no Campus Filho, está se convertendo. Eu vou falar assim: olha, o ano que vem, se você quiser procurar catequese, não, meu filho, tá aqui um livro, se você quiser a gente pode partilhar. Uai, Deus colocou no meu caminho para ser alguém que vai ser aquele que vai o João Batista, preparar os caminhos para que outro chegue. Sim. Não, eu vou deixar ele aí, que aí lá o ano que vem ele procura a catequese de adultos da catedral, tá? Que vai abrir inscrição lá em março. Aí o ano que vem lá em março ele busca, não. Uai, se Deus colocou no caminho, então meu filho tá aqui um livro, vai ler. E depois a salvação é pra hoje, né? Pra hoje agora. Eu vou trazer aqui um elemento que eu não sei quando isso aqui vai sair no ar. Pode ser que saia daqui 3, 4, 5 meses, eu não sei qual é o cronograma. Mas hoje, que nós estamos gravando, é 17 de maio. Recentemente, tem 2 dias que isso aconteceu. Um frei daqui da nossa arquidiocese, franciscano, dedicou-se muito à reforma do Santuário São Francisco, e depois também todo junto ao cardeal, né, o pedido ao Santo Papa para elevar o santuário
ao título de Basílica Menor. Assim foi feito, dia 13 de maio teve a celebração solene desse dia bonito, de agradecimento pelo título recebido. 14, domingo, ele celebra a missa, e na missa, no finalzinho, na hora da comunhão, ele passa mal e de madrugada morre. Tá, por que eu tô contando isso? Porque para servir e amar a Deus, eu tenho olhando para essa história hoje e agora. Não deveria ser a morte a nos provocar esse desejo. Exatamente. Deveria ser a vida. E quando a gente reflete aqui no Campus Fide, não vale a pena, vale a vida, é porque vale a vida de tantas pessoas que não conheceram a Cristo. E não deve ser a morte a nos pensar assim, hoje pode ser meu último dia. Tá, mas não deve ser a morte a nos provocar o desejo de servir, mas deve ser a vida enquanto se é possível servir a vida de alguém. Seja, como diz o Papa, né, que ele sonha com uma opção missionária que transforme os ambientes, os horários, os estilos. Eu acho que já passou da hora da gente pensar que missão é lá longe. Deus pode me levar a atravessar o oceano. Eu já fui às Filipinas, mas também Deus já me levou aqui na estrutural, no CPSU, e já me deixou no hospital cuidando de um padre, entende? Tipo assim, tudo é missão. É onde eu estou. É onde eu estou. Tudo é missão. Ou cuidando de crianças na didascalia, ou na música, ou traduzindo um texto, gravando um podcast, pensar que tudo é missão. Mas, Geraldo, por que tudo é missão? Porque a vida é missão. Não tem uma coisa assim separada. A vida toda é missão. Se eu tenho só essa vida, então essa vida minha é missão, como diz o Papa, né? Eu sou uma missão. Para a gente começar a abraçar as oportunidades que Deus nos dá. As oportunidades. Tem coisas que Deus coloca na nossa frente e a gente diz assim, eu não tive oportunidade. Teve. Quando nosso Senhor apareceu na necessidade de um irmão. E às vezes não é necessidade material, é necessidade espiritual. Olha as obras de misericórdia. Ensinar os ignorantes, corrigir os que erram, educar, consolar os que sofrem. Tudo é missão. Gente, até enterrar alguém é missão. Por exemplo, é obra de misericórdia. E quando nós pensamos nisso, a vida fica leve. Por quê? Você não acha que vai ficar cumprindo coisas, fazendo coisas. Tipo, tô aqui com checklist. Vamos lá. Hoje eu fiz isso, eu fui um bom missionário. Check. Hoje eu não fiz. Padre, vim aqui me chicotear na confissão porque eu não fui um... Santo, às vezes o teu silêncio orante no ônibus ou no carro pela vida de alguém que tá nascendo, ou alguém que tá perdendo sangue no hospital, um acidente, é missão. Sabe? Pensar que todo instante é missão. E quando a gente pensa assim, tudo se torna leve. A gente não vive de cumprir coisas igual aquele menino que eu dizia no início. Se eu já faço isso, que devo para chegar no reino do céu. Oh, meu Deus. Tadinho dele, né? Eu pensando nisso que você falou hoje, eu penso muito que essa leveza é característico dos jovens, né? Então, assim, não só jovens de idade, mas aqueles que têm um coração verdadeiramente jovem, né? Então, quando a gente pensa nos nossos patronos, São João Paulo II, Santa Teresa, eram pessoas que tinham essa leveza, essa confiança de compreender que não é a vida de um lado e a missão do outro, tudo está amarrado, né? Então, ter essa alegria que as pessoas têm de poder evangelizar, de compreender que o que eu tenho, o momento que eu tenho para evangelizar é hoje, é o agora, isso é o que dá ânimo à igreja, né? Então, se hoje nós podemos ter nossos testemunhos de vida, de que fomos tocados pela graça, de que temos um coração verdadeiramente entregue a Deus, nas nossas vocações, nos nossos trabalhos, enfim, é porque lá atrás alguém teve esse espírito jovem, né? De se entregar, é algo que eu sempre penso assim, que os nossos santos padres, né, os nossos papas são pessoas sempre acima de 60, 70 anos que dão a vida, gente. Então, assim, quando a gente trabalha futuramente até os 60, 70 anos, vou aposentar, vou largar, vou descansar. Gente, o maior trabalho, o maior peso, a maior cruz que esses santos homens vão carregar são a partir dos 60, 70 anos. Ali que o maior trabalho da vida deles, a maior missão deles há de começar, né?
E eles dão a vida até o fim, realmente até o último suspiro, né? Então, nós aqui, eu falando, meu primeiro ouvido é o que ouve, né? Então, eu com meus 26 anos, com pequenas preguiças, com pequenas dificuldades que eu mesmo coloco, para compreender que é uma missão, o meu hoje, o meu agora, que criar meu filho é a minha missão de hoje. Então, vou ter a preguiça de ir lá de madrugada para ver o que está acontecendo, ver se ele precisa de ajuda, me dedicar, não ficar muito no celular com ele, mas ainda que ele tenha 4 meses, que ele comece a compreender que na casa tem um oratório, que a gente reza em frente ao oratório, que a gente vai à missa todo domingo, que ainda que ele não compreenda o que está acontecendo, que no caminho para o instituto a gente conversa, a gente vai para a missa, a gente vai encontrar nossos irmãos de missão, você vai estar na missa conosco. Então, meu campo de missão é primeiro eu mesmo, mas o meu hoje, o meu agora, onde quer que eu esteja, com quem quer que eu esteja, né? E é isso. Porque assim, imagina, se tu fazendo isso, a Jaque fazendo o Guilherme, não. Jefferson. O Jefferson, Amanda, se cada um, imagine só, você pensou aqueles 8 bilhões no início, fez a gente quebrar a cabeça no cálculo. Imagine se cada católico, cada filho de Deus, cada cristão assume o seu campo de missão, tudo se transforma. Um dia perguntaram para Madre Teresa: Madre, o que devo fazer para poder tornar esse mundo melhor e tal? Ele vai para casa e cuide da sua família. Aí o homem se espantou: como assim? O mundo tá desgramado. Mas cada um cuidando da sua casa, da sua família, assumindo, e a partir dali para fora, ela completa, o mundo se transforma. E é isso mesmo, cada um no seu trabalho, cada um na sua labuta do dia a dia. Porque missão, o nome fala, né? Ardor, né? Ou seja, não é só glória, é uma coisa que arde no sentido do que brilho, dói, mas que dói também. Vamos aqui também. Arde, romantizar, arde. Mas por quê? Porque custa. Porque vale, porque tem um preço sendo pago em favor das almas, mas cada um no seu lugar. É lindo ver, nesse sentido, falando do Campus Fidei, como é bonito cada um encarnando na própria vida, encarnando no próprio trabalho, na própria família, nos próprios estudos, o seu ser missionário. Não pensar que vai ter grandes coisas, grandes projetos. É aqui e agora. Hoje e agora. Isso é missão. Com toda certeza. Isso, inclusive, o G puxando essa reflexão, na verdade é justamente o que Santa Teresinha do Menino Jesus, ela descreve como a pequena via, que na verdade é justamente isso, esse encontro com Cristo de tal forma que eu aprendo que qualquer ato de amor, por menor que seja, ele é um ato de amor para com Cristo, porque justamente enquanto nós partilhávamos, né, eu acabava me lembrando um pouco quando Jesus, no Evangelho de São Mateus, ele fala sobre o juízo final e sobre as pessoas, enquanto ele divide as duas filas, ele fala: apartai de mim, vós que não conheço, porque nunca me deste de comer, não me deste de beber, não me vestistes quando eu estive nu. E acaba que essas pessoas falam: mas onde estivestes? Que eu não vi, onde estavas? Que eu não pude fazer isso. E ele: não, eu estava no teu irmão, o teu irmão quando você não fez isso. E é interessante isso, que o G puxava, que o Gabs puxava, que é justamente esse chamado. De fato, às vezes a gente pode estar se comunicando, e louvado seja Deus, às vezes com a nova Teresa d'Ávila, com São João da Cruz, que é chamado com uma missão enorme dentro da igreja. Mas às vezes, e como o Papa Francisco fala em uma das suas exortações sobre a santidade no mundo atual, tem muitos santos que, na verdade, eles são chamados a santidade do lar, a santidade das pequenas coisas. E eu comentei sobre Santa Teresinha porque ela é uma santa que Deus escolheu para que ela brilhasse no mundo, para mostrar isso, que não são todos os santos que vão ser chamados a serem, né, aquelas flores do jardim que são as que mais brilham, mas que nas pequeninas coisas eles vão brilhar do mesmo jeito. E é tão bonito isso porque Santa Teresinha, no seu diário, ela se compara o tempo inteiro aos brotinhos que seriam pisados no jardim que Deus criou.
E é interessante porque ela se dedicou de maneira tão amorosa a ser esse brotinho que acabou que Deus a transformou numa linda rosa. Eu acho incrível que no livro A História de uma Alma, logo no início ela faz uma analogia sobre por que a rosa tem aquela cor, aquele cheiro, aquele brilho. A violeta já é de outra forma. Então, quando eu estava lendo logo no iniciozinho da minha leitura sobre isso, eu sempre pensava em todos nós como flores ali no jardim que Deus pensou para nós. Então, cada um tem o seu papel. E quando a gente fala de entrega, eu sempre penso muito, a entrega é daquilo que você tem. Então, quando Cristo pede que você entregue, ele é o seu pai, ele é o seu Senhor, ele sabe quem você é. Ele sabe o que você tem para entregar. E é justamente o que ele espera que seja entregue. Porque naquele local, naquele jardim que você faz parte, não se espera que naquele local onde você está plantado você seja uma rosa. Se Deus te criou para ser uma violeta, espera-se que você seja uma violeta. Então, quando você entende essa dimensão, você entende a sua dimensão como filho. Eu levo muito para minha história porque eu sempre pensava, meu temperamento, eu sou melancólica, né? Então o mundo acontece primeiro na minha cabeça, né? Então eu sempre pensava, por que eu sou assim? Às vezes eu pensava, por que eu penso tanto? Às vezes eu calculo tanto? Por que às vezes eu sou mais expansiva em determinadas situações e às vezes eu tô ali mais silenciosa? E Deus foi me mostrando que quando ele me pedia tudo, ele me pedia também essas características. Então houveram situações onde eu conseguia evangelizar com o meu silêncio. Onde eu estar ali e eu ter uma capacidade de silenciar, de estar presente naquela situação, foi o que me fez ouvir o outro, foi o que me fez perceber o que o outro precisava. Então, quando Deus pede a nossa entrega, ele pede a nossa entrega do que a gente é. E quando a gente se reconhece como filho, a gente sabe que a gente é amado pelo que a gente é. E que se a gente foi chamado a ser violeta, Deus não espera que a gente se transforme numa rosa. Ele espera que a gente seja violeta. Então, ler isso, essa analogia e entender, ler todos esses exemplos e se entregar e ouvir o que Deus pede da gente ressignifica toda a nossa vida, né? Então, o ser missionário, quando você aceita e abre o seu coração, você dá um significado a toda a sua vida, a toda a sua existência. Às vezes, até o que você considerava ser um defeito tá ali por algum motivo. Ou seja, para você melhorar e evangelizar outras pessoas com o seu testemunho, ou seja, para ser usado em algum momento que é necessário. O Papa diz, né, que Deus não quer muito, ele só quer o dom de nós mesmos. Uhum. E às vezes a gente se esconde, né, num limite, numa fragilidade, numa fraqueza. Quando eu fui convidado, enfim, aí em alguns lugares que exigia o inglês, eu ficava assim, meu Deus, tu sabes que eu não falo inglês. Tá, e por que tu manda? Eu mandava tudo, assim, com passagem, tudo pago, hospedagem. E eu falava assim, o que eu vou fazer lá? E Deus simplesmente só queria o dom de mim mesmo. Uma certa vez na missão que eu fui nas Filipinas, eu tinha que dar um testemunho em inglês e eu não falo inglês. Eu não falo inglês, assim, eu entendo algumas coisas, a little bit. Sometimes. E eu pensava assim, meu Deus. E aí eu me recordo que na hora de embarcar, isso foi 2015, na hora de embarcar aqui em Brasília, que eu cheguei lá no aeroporto, a passagem estava com o meu nome errado. E pela legislação, você não viaja, né? E aí eu falei assim, olha Deus mandando um sinal de que não é para ir para as Filipinas, ficar quieto. E aí eu entrei em contato com o pessoal na Alemanha que tinha feito a compra da passagem. E aí o menino falou assim, olha, fulano, sei lá o nome das pessoas, enfim, já estão no avião, eu não tenho como falar com eles, estão voando e eu vou ter que comprar outra passagem pra você. Aí eu falei assim, tá, mas tipo assim, outra passagem pra quando? Porque o evento é segunda-feira, hoje é sexta? Não, pra agora. Isso é um absurdo de caro, não se sai do país assim. Aí eu me recordo que ele foi lá e comprou a bendita passagem. Na época, custou uns 8 mil reais. Nossa Senhora! Só que aí ele comprou a passagem sem autorização do chefe dele. Então ele arriscou o próprio emprego
pra comprar essa passagem. Testemunho caro, hein, Gê? E aí, sabe o que aconteceu? No trajeto da casa dele lá pra sede da Fundação Enquete, ele ainda bateu o carro da Fundação Enquete. Ele ainda teve esse prejuízo. Aí foi o Johan. E aí o Johan falou assim: olha, certeza que segunda-feira eu vou estar demitido, seja pelo carro, seja pela passagem. Aí eu falei assim: Johan, isso não vai dar certo. Não, você tem que embarcar, tem que embarcar. Resultado, comprou a medida da passagem, fui daqui até as Filipinas pensando: meu Deus, era só não comprar e tava tudo resolvido. Primeiro erro, eu tinha cometido o erro de colocar na passagem o nome errado, então, enfim, ele já ia levar uma bronca, porque tinha perdido a passagem. Aí quando eu cheguei lá, eu falei assim: Jesus, lá é tagalo que fala, né? Idioma? O idioma é tagalo, um idioma local. E eles falam inglês, mas o inglês bem assim, tipo... O sotaque dele. É com o sotaque deles. Então eu falava assim: vou passar fome aqui. Mas enfim, não passei nada disso. E chegou o dia da palestra, do testemunho. E aí eu tinha escrito, falei: não vou conseguir falar, eu sou muito expressivo. Eu falei: eu vou ler e eu não vou me comunicar. Porque tipo assim, quando você lê uma coisa, na sua língua é uma coisa. Quando você lê uma coisa numa outra língua que você fica preocupado se vai se fazer compreendido, é outra. Então eu tava assim: eu vou ser um robô lendo um texto. E levei o texto. Minha gente, faltando 5 minutos para eu subir lá ao palco, era um auditório com 2.000 pessoas. Caraca. Com catequistas, leigos, né? Padres, bispos e cardeais. Esse povo tudo lá. E o único testemunho de fora da Ásia que ia ser dado era o meu. Então tava todo mundo na expectativa, no sentido de, tipo assim, é um latino-americano, o brasileiro. Aí eu falei assim: meu Deus. Aí Senhor, eu entrego minha mão, eu entrego o meu espírito em tuas mãos, porque eu tô quase morto, né? Gente, 5 minutos. Falaram assim: Jerônimo, em 5 minutos você vai entrar. Por Jesus daquele sacrário, chega um padre filipino e diz assim: wait, please. Aí what is happening? O que tá acontecendo? Aí ele falou assim: nós temos aqui uma brasileira que ouviu dizer que teria um testemunho de um brasileiro. Ela é focolarina e ela disse que quer fazer a sua tradução. Nossa. Aí você não sabe ficar aliviado. Aí meu Deus, eu sei que o senhor dá surpresas, mas uma dessa. Aí yes, I accept him, please. Aí eu cheguei assim e tipo, o tempo correndo. Eu falei assim: nice to meet you, come on. Eu não consegui me apresentar. Foi só pra falar em português com a brasileira. Aí eu subi, ela subiu. Tipo assim, fomos apresentados durante a palestra, o testemunho. E, gente, olha que experiência fantástica. Eu não precisei ler o texto. Ela não precisou ler o texto. Ela simplesmente foi me traduzir. E eu não precisei ficar preso ao tipo assim, se vão me fazer compreensível ou não. Por quê? Tudo que eu dizia, até a gente tem umas expressões próprias, né? Ela conseguia adequar de uma maneira tal que até as piadas ficavam engraçadas. E aí você vê a mão de Deus. Por quê? A nossa precariedade, na nossa insuficiência, na nossa limitação, mora a possibilidade de Deus ser manifestado de forma poderosa. Por quê? Porque foi no nosso nada. Quando a gente está muito cheio, muito de tudo, onde é que Deus vai encontrar espaço? Não vai ter espaço. Eu teria inúmeras histórias que eu falava, que eu poderia dizer assim: meu Deus, humanamente falando, isso aqui é impossível. E aí você fala: é impossível mesmo, mas para Deus não é. E aí que tá a beleza. Às vezes um temperamento, uma personalidade, uma dificuldade, qualquer coisa nas mãos de Deus é uma oportunidade de toda a onipotência dele se tornar manifesta. Porque quando Deus quer, amados, ele manda do outro lado uma tradutora. E você não passa vergonha. Mas é bem isso mesmo que o Jeff tá falando, porque independente do que a gente pode ganhar indo para uma viagem internacional, indo dar formação em algum lugar, ganhar um tapinha nas costas, falar ótima formação, sua vida é maravilhosa, é muito mais do que isso, né? É estar aberto às surpresas que Deus tem pra gente e a gente sempre ter isso em mente, né?
tudo que a gente faz, toda a nossa missão é para a maior honra e glória do nome do Senhor. Né? Sempre, sempre, sempre. Não é aquilo que os meus desejos querem me influenciar. Vai lá, o pessoal vai gostar de você, seu testemunho é bom. Não é isso. Deus se utiliza das nossas misérias para que Ele mesmo surja glorioso, poderoso, né? Bom, queridos, caminhando para o nosso final, queria saber se vocês têm alguma mensagem final, cada um de vocês, sobre o que a gente falou. Já agradecendo a presença de vocês, né? Então, e aí? Eu queria deixar um agradecimento pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui. O podcast ele tem um papel muito importante na minha caminhada na rede de missão. Algumas pessoas conhecem a rede, às vezes, por meio dos grupos, né? Pelo dating. E eu e a minha irmã, a Amanda, que está aqui gravando com a gente tem uma história um pouco diferente. Então, as redes sociais, as pessoas conhecidas, o podcast especialmente, foi o que nos trouxeram até aqui. Então, eu quero agradecer pela vida de cada missionário aqui da rede, que por meio da doação de vida, do trabalho, de colocar os dons a serviço de Cristo, fizeram com que a gente estivesse aqui hoje, que estivéssemos fazendo esse caminho vocacional. Que alegria. E eu falo para quem está escutando que não deixe de ouvir. Eu espero que todos os nossos testemunhos, a nossa conversa aqui, esse momento espetacular que a gente teve, possa tocar o coração das pessoas que estão ouvindo, para que elas possam dar o sim delas, que elas possam fazer a entrega delas hoje, no momento que elas estiverem escutando, que possa ser uma semente, para que elas possam dar o sim, possam entregar tudo que elas têm, para que a obra continue acontecendo e que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas. Então, eu espero que o podcast possa tocar o coração dessas pessoas, assim como foi para mim e para minha irmã também. E foi uma experiência incrível. Eu estou muito feliz de estar aqui. Sobreviveu, né, Jaque? Sobrevivi. Fiquei nervosa, gente. Disfarcei. Espero ter disfarçado bem. Disfarçou muito bem, Jaque. E você, Jeff? Eu gostaria de agradecer também, assim, por essa oportunidade, pelo convite de também estar podendo participar participar do podcast além da gravação, que muitas vezes eu fico responsável. Ou seja, tem dias que é a Amanda, tem dias que sou eu ali coordenando. Tem toda uma turma atrás nos bastidores. Tem uma galerinha massa, gente, para poder entregar esses conteúdos assim para vocês. E de fato, assim, eu agradeço muito a Deus, assim, pelo que é a rede de missão como um todo, como essa linda obra que o Senhor assim desejou, né, que Ele inspirou primeiro nos corações do Jerônimo, do Danilo, e que assim ela se reverbera em cada um de nós, se reverbera nos missionários, em nós vocacionados e até mesmo você que às vezes está assim nos escutando e que não tem essa ligação direta, mas que, querendo ou não, bebe também um pouco dessa obra que o Senhor acaba inspirando, assim, a cada dia. E eu sou muito grato, assim, porque, de fato, assim, é muito lindo o que o Senhor vai fazendo, e o podcast, de fato, assim, igual a Jaque falou, né, assim, eu amo escutar podcasts, assim, como um todo, e todos os episódios que eu me permiti, assim, sempre escutar do Campus Fidei, sempre foi uma transformação diferente, assim, na minha vida, cada um deles. E, assim, é uma grande honra, né, poder, assim, estar aqui, né, num convite, assim, que vocês que não sabem muito dos bastidores, né, um convite que foi um pouquinho, assim, na hora, assim, tipo, Jeff, vamos participar? Aí O Espírito Santo soprou, eu chamo Jefferson. Aí foi, Jeff, vamos participar? E eu, caraca, vamos, Senhor, eis-me aqui. É isso. Muito bem. Pois é, muito obrigado também pelo convite que me foi feito, uma alegria poder vir aos estúdios do nosso podcast Campus Fidei, a alegria mesmo, falando sério. E uma palavra que poderia deixar aqui para vocês certamente alguns de vocês durante a escuta desse podcast deve ter pensado, mas eu não tenho um dom, não tenho um talento, não tenho um campo de missão, como eles estão falando, não me convidaram e tal. Então, essa é uma tentação que todos nós vivemos, de achar que a gente não tem isso, aquele dom, não tem isso, aquele talento, não foi convidado para isso ou aquilo. É uma tentação que deve ser, sabe, extinguida do nosso coração. É um joio ali no meio do trigo. Então, alguns de vocês precisam ouvir hoje, nesta hora, hoje e agora, as mesmas palavras que a Jaque ouviu tantas vezes. Não tenhas medo. Não tenhas medo, se lança naquilo que o seu coração, Deus está te atraindo. Seja o que for, todos nós temos um campo de missão na igreja. Quando eu digo campo de missão, seja o que for.
o que for, todos nós somos chamados a dar-nos em favor dos outros para a glória de Deus. Então não tenhas medo, se lance, corra atrás, saia de si, pergunte, se movimente, se desinstale, suba na árvore se preciso for, toca na orla do manto, grita Jesus, filho de Davi, vá na porta da igreja, faz alguma coisa, saia de si e pergunta: Senhor, o que queres de mim? E ele vai responder. Para finalizar, eu queria trazer uma frase, ela é um pouquinho famosa, mas para a gente refletir. Ninguém é tão pobre que não tenha algo para dar, nem tão rico que não precise de algo. Então, nem que seja nos darmos por inteiro, né? O nosso dom de si mesmo. Então, espero de verdade que esse episódio tenha tocado seu coração, tenha feito, tenha plantado uma sementinha ou uma sementinha germinar, enfim, para que você verdadeiramente saia de si. Compreenda que há mais alegria em dar do que receber. Então, a vida é mais vida quando a gente sai de si, né? Quando a gente tem esse ardor, né? Esse sacrifício que nos faz sair de si, que nos traz uma alegria que a gente, antes de conhecer a Cristo, não conhecia, né? Bom, agradecer mais uma vez aos nossos colaboradores, que são os responsáveis para que todos os nossos apostolados, para que o nosso Instituto Campus Vida aqui em Brasília esteja de pé, para que nossos sonhos de novos apostolados, de novos campos de missão possam acontecer. Então, muito obrigado a você que é nosso colaborador. Se você deseja ser nosso colaborador, quiser conhecer presencialmente não a nossa obra, né? A obra de Deus, que é a Rede de Missão Campus Fidem. Nosso instituto fica aqui em Brasília. Mande uma mensagem no @Campus Fidem no Instagram, para nos conhecer, para conhecer um pouco mais da nossa história, para quem sabe também se tornar um colaborador material, né? Contamos também com as orações de vocês para que possam nos sustentar espiritualmente. Agradecer mais uma vez ao Jerônimo, ao Jefferson, a Jaque, por estarem aqui participando, conversando. Agradecer a Amanda pela gravação. E é isso. Nos encontramos na próxima. Santa Teresa de Calcutá, rogai por nós.